Olá, tudo bem com vocês? Sejam todos bem-vindos. Sou a professora Andresa Xavier, professora do componente de Geografia. Vamos verificar o número da nossa aula? Então, temos aí a nossa aula de número 15, com o objeto de conhecimento transformação das paisagens naturais e antrópicas. O detalhamento nós temos as atividades econômicas e as transformações das paisagens rurais, agropecuária, agronegócio e agroindústria. O surgimento das cidades, as transformações no espaço geográfico, processos de urbanização e industrialização. Então, esse é o nosso detalhamento da nossa aula de número 15 e vamos aí a mais uma aula de geografia. Muito bem, então vamos iniciar a nossa aula, falando um pouco sobre essa transformação das paisagens, E quando nós falamos de transformação de paisagem através da ação antrópica, nós estamos falando da ação do homem, Nós modificamos as paisagens aí todos os dias. Então, nós vamos iniciar vendo alguns conceitos para a gente entender um pouco dessas mudanças que as paisagens vêm sofrendo com essas atividades aí da agroindústria, do agronegócio, entre outras atividades econômicas. Para iniciar, nós temos o conceito de população economicamente ativa, e os setores econômicos. Então, o que seria essa população economicamente ativa? Ou, como eu coloquei aqui para vocês também, abreviado, a PEA. É um conceito do IBGE, Então, nós temos aí, a PEA de um país é a soma das pessoas que trabalham ou que estão ali à procura de um emprego. Então, o IBGE, ele faz aí essa classificação, através ali do censo demográfico, entre outras pesquisas que são feitas, e a partir disso, ele vai inserir ali o quantitativo da população, que está inserido no mercado de trabalho ou que está procurando ali um trabalho, como população economicamente ativa. E aqueles que não fazem parte, nós temos população economicamente inativa, tá bom? E aí, quais são esses setores da economia? Então, vamos relembrar cada um dos setores da economia e também as atividades econômicas que fazem parte dela. A primeira atividade, o primeiro setor, aí nós temos o setor primário, onde nós encontramos a atividade, por exemplo, como na imagem da pecuária, E aí nós temos as atividades do extrativismo e também as atividades da agricultura. Então, são essas as atividades econômicas que fazem parte do setor primário, tá bom? E aí nós temos o setor secundário. O setor secundário, gente, são as atividades da indústria, da construção civil e que fazem parte do setor secundário. Então, ele vai pegar a matéria-prima lá do setor primário e vai transformar essa matéria-prima nas indústrias, que é aqui no setor secundário. E aí, depois, nós temos o setor terciário. Então, aí, nós vamos encontrar as atividades do comércio, como nós temos aqui na imagem, serviços, voltados aí para a população, no caso aqui o professor, que nós fazemos parte do setor terciário, banco, hospitais. Então, todas essas outras atividades que não estão inseridas ali no setor primário, no setor secundário, elas fazem parte do setor terciário, tá bom? Então, são essas as atividades econômicas que fazem parte de cada um dos setores, para vocês relembrarem aí esses conceitos para a gente dar continuidade à nossa aula. E aí nós temos o desenvolvimento da agricultura e da pecuária, Então, nós temos essas duas atividades econômicas que estão inseridas lá no setor primário, tá bom? E aí nós temos a fixação, dos primeiros grupos humanos. E aí nós vamos observar as atividades. Foi um processo muito lento, que ocorreu principalmente devido ao quê? A domesticação de animais, e também ao cultivo de cereais. Então, essa fixação desses grupos humanos, inicialmente ali povos nômades, onde eles iam em busca de água, eles iam em busca onde tinham animais, um solo apropriado ali para a atividade da agricultura, Então, eles fixavam, mas esse processo era um processo lento, que ocorreu principalmente devido a essa domesticação dos animais e ao cultivo dos cereais.
A agricultura, gente, ela compreende o cultivo de plantas, né, para serem utilizadas aqui na alimentação, como consta aqui no nosso texto, e como matérias-primas, né, como nós vimos lá, cada uma das atividades de outros produtos, tá bom? Já a pecuária, aí nós temos o conceito, ela compreende a criação o quê? De animais, tá bom? E ambas as atividades econômicas, elas estão inseridas onde? No setor primário, tá bom? E também abrange aí a aquicultura em um espaço confinado e controlado. Então, essas atividades econômicas, apenas para a gente rever os conceitos e também inserir no que nós vimos lá nos setores da economia, né? Nos setores primário, setor secundário e setor terciário, certo? Então, o conceito de agricultura e o conceito aí de pecuária para vocês observarem. Então, essa fixação desses primeiros grupos humanos, então aí relacionado com essas atividades econômicas, né? Até então, durante esse período, né, ainda não tinha essa comercialização. Era o que nós chamamos de agricultura de subsistência, né, ou como é chamado hoje também agricultura familiar. E aí nós temos a agropecuária no nosso país, né, a agropecuária no Brasil. O Brasil ele vai se destacar internacionalmente, né, pois nós, através do setor primário, né, dessas atividades econômicas, nós exportamos para outros países, tá bom? Então, por isso aqui a gente coloca esse destaque internacional para a produção aqui das atividades da agropecuária, né? Devido ao seu extenso território, né? Então, nós temos aí solos próprios para agricultura, para pastagem, para atividade da pecuária e variados fatores naturais também que vão contribuir para a realização dessas atividades. Historicamente, mais terras foram utilizadas, né, para atender aí a demanda alimentar, como nós verificamos lá no início, né, quando os povos eles iam ali atrás de terras para se fixar, né, construir as suas famílias e também se alimentar, tá bom? E também de produtos agropecuários, certo? E aí nós temos o avanço tecnológico, ele aumentou a produtividade, né? Então, o que aconteceu com o campo? Até então, nós tínhamos atividades que elas não eram atividades mecanizadas, né? Era um trabalho ali mais braçal, familiar, e aí nós vamos ter uma mudança na atividade da agropecuária no Brasil, né? Então, isso acabou aumentando aqui essa produtividade e, por isso, nós verificamos ali esse mercado voltado para a exportação. E também trouxe desafios, né? E aí, o que a gente vai encontrar em contraponto com esse aumento dessa produtividade, né? Então, eu vou precisar de mais terras, consequentemente, eu vou observar aqui problemas socioambientais, né? Como, por exemplo, o desmatamento, aqui nós temos também o uso de agrotóxicos e também aqui a má distribuição de terras. Então, é necessário encontrar aí soluções, né, para melhorar as condições de vida da população no campo e também aí na cidade, né? Então, várias discussões que são realizadas com relação ao que pode ser feito, né, para a gente tentar evitar, né, ou então melhorar essa questão desse aumento dessa produtividade, mas também em contraponto com esses desafios, né, como o desmatamento, o uso de agrotóxicos, essa má distribuição de terras, né, essa concentração fundiária que nós observamos no território brasileiro. Falando em atividades de agropecuária no Brasil, nós temos aqui, olha, o site do IBGE para a gente observar um pouco das atividades da agropecuária. Aí nós temos o maior valor de produção, nós temos a soja, dados do ano de 2023, a maior quantidade produzida no Brasil, nós temos a cana-de-açúcar, e aí nós temos um ranking, né, com relação a cada uma das atividades. Aí nós temos no ranking da agricultura, a soja, cana-de-açúcar, milho em grão, café, algodão, entre outras atividades da agricultura, né? E atividades essas, né, voltadas também aí principalmente para o mercado externo. Aí nós temos o ranking da pecuária, os rebanhos, né, também do ano de 2023, né, os galináceos, bovinos, suínos, ocupando aí as primeiras posições. E aí, observando, né, cada um desses gráficos, a quantidade
em valores, essa produção, esse destaque, né? Nós observamos também com relação a problemas socioambientais, a questão da população no Brasil que está em situação aí que não tem alimentos, né? Em situação ali de fome, que não possui todo as suas refeições básicas ali durante o dia, né? E isso é um retrato, né? Esse destaque internacional que eu coloquei para vocês por conta dessa exportação, né? E muitas das vezes a população ela acaba não tendo ali alimento na sua mesa e não fazendo, não realizando as suas refeições básicas durante o dia, certo? E aí nós temos o Ministério da Agricultura e Pecuária, ela vai definir a agroindústria que a gente vai observar, e aí alguns conceitos para a gente verificar e entender um pouco dessas atividades, né? Nós já vimos as atividades compondo cada um dos setores, né, ali da economia, estamos ainda no setor primário, tá bom? E aí nós temos a agroindústria, que é um ambiente físico equipado e preparado para um conjunto de atividades, né? E quais são essas atividades? Essas atividades, gente, elas são aqui voltadas, né, relacionadas à transformação da matéria-prima, tá bom? Agropecuárias, e aqui nós temos, elas vão ser provenientes da agricultura, da pecuária, da aquicultura ou silvicultura, e são realizadas de forma sistemática, tá bom? Então, eu vou retirar ali a matéria-prima, tá bom? E vou encaminhar essa matéria-prima para um outro setor da economia. Qual é esse setor? O setor secundário. E aí eu vou transformar ali aquela matéria-prima na indústria, certo? E aí depois ela vai ser encaminhada para um outro setor da economia, que é o setor terciário. E aí aquele produto final que foi transformado ali na indústria, ele vai ser comercializado ali no setor terciário, certo? E aí nós temos os tipos de agroindústrias, né, para a gente entender um pouco mais. Aí nós temos os laticínios, algumas dessas atividades, né, das principais indústrias, os frigoríficos, com as atividades aí da pecuária, né? Então, eu vou te retirar ali a matéria-prima da pecuária, a carne, o leite, transformar ali aquele leite, né, em leite em caixa, leite em pó, manteiga, entre outros. Usinas de açúcar e álcool, a indústria também de sucos e conservas, moinhos, indústrias de óleos vegetais. E algumas imagens para vocês observarem. Então, a gente tem ali, muitas das vezes, aquele pensamento, né, da atividade do setor primário, quando a gente fala da agricultura, da pecuária, mas a gente não lembra muito aqui que essa matéria-prima, ela também vai para a indústria, tá bom? Então, essa matéria-prima vai ser transformada. E aí nós temos a transformação na paisagem rural devido à agroindústria, né? E aí nós temos instalação de grandes complexos industriais em áreas rurais, né? Isso vai mobilizar ali aquela população, vai transformar aquela paisagem, aquela população que antes estava ali no campo, na atividade da agricultura, que vai ser substituída, né, por uma agricultura mais mecanizada e, consequentemente, a população vai em busca ali de uma outra forma do seu ganha-pão, né? No caso, atrás ali de empregos na área da indústria, se não é na área rural, muitas das vezes na área urbana. A construção de silos e armazéns para estocagem de produtos, né? Isso também vai modificar a paisagem. Os silos, por exemplo, que são aqueles grandes reservatórios que são inseridos, colocados ali no meio rural, aquilo vai modificar a paisagem, né? Construir também os armazéns para armazenar o que antes estavam ali dentro dos silos, né? Para essa estocagem desses produtos, e também o desenvolvimento de infraestrutura de transporte, né? Como, por exemplo, aqui é o caso das estradas e das ferrovias, que vão ser construídas para esses produtos, né? Essa matéria-prima, esse produto final, ele ser transportado, né? Para ocorrer a logística, tá bom? E aí nós temos também, nós vamos observar a expansão de áreas de cultivo também para a demanda agroindustrial, né? Eu vou precisar de uma área maior, porque aquela indústria ela vai necessitar de mais matéria-prima. Alterações também no uso do solo e também na estrutura fundiária, né? Então, são algumas dessas transformações que nós vamos observar aí na paisagem.
Vamos agora entender o conceito de agronegócio. O agronegócio, gente, ele já é um conjunto de atividades que engloba aí toda a cadeia produtiva, tá bom? Relacionada aqui às atividades da agricultura e também às atividades a pecuária, tá bom? Isso inclui não apenas a produção em si, né, como nós verificamos, mas também o fornecimento de insumos, o processamento desses produtos, o armazenamento, a questão da distribuição, né, de como será feita ali a logística, e também a comercialização. Então, isso nós já temos aí, todas essas atividades nós já chamamos de agronegócio, tá bom? Então, é um sistema integrado que vai conectar quem? O campo, a indústria, até ali chegar em nós, que somos quem? Os consumidores finais, tá bom? Nós é que vamos comprar ali aquele produto final, certo? E aí nós temos as tecnologias utilizadas no agronegócio, né? O que é que a gente observa de mudança, né? Uma agricultura de precisão, com a utilização ali de GPS, monitoramento do tamanho das terras, onde é que vai ser plantado, cultivado, analisar a questão do tempo, entre outras questões. Biotecnologia, automação. Então, são algumas das mudanças, né, que nós vamos aí observar, certo? Aqui a biotecnologia, a automação, né, como a mecanização, como nós temos aí nas imagens, né, um sistema de irrigação mais avançado, até mesmo por conta das atividades que vão ser realizadas. E também, olha, o monitoramento por satélite dessas terras, dessas áreas cultivadas, né, que são voltadas aí para as atividades do agronegócio, né, que já abrange a indústria e também voltadas para a exportação. E aí nós temos, olha, os desafios e tendências desse agronegócio, né? O que são aí considerados os desafios? Nós temos a busca por práticas mais sustentáveis, né, como a agricultura de baixo carbono, com atividades que vão ser realizadas ali, por exemplo, na agricultura, atividades mais sustentáveis, né? Utilizar menos agrotóxicos seria um exemplo dessa agricultura de baixo carbono para tentar diminuir a emissão de gás carbônico, adaptação às mudanças climáticas, o desenvolvimento aí de produtos com maior valor agregado, são alguns dos principais desafios e tendências do agronegócio. Além disso, nós temos também a rastreabilidade e certificação de produtos para atender aí a demandas do mercado internacional, né? Então, atender esse mercado consumidor, o mercado externo, né? E também a integração de pequenos produtores à cadeia aí do agronegócio. Então, esses são alguns dos desafios aí que eu pontuei para vocês, né? Os principais aí enfrentados por essa atividade. E aí, nós observamos, né, cada um desses conceitos, verificamos cada uma dessas atividades, pontuamos também algumas questões dessa mudança dessa paisagem, né, com a chegada ali da indústria, principalmente no meio rural. E aí nós vamos falar um pouco do surgimento das cidades. Trouxe aí para vocês um infográfico para a gente observar. Nós temos aí o surgimento das cidades, né? Então, nós temos 5.000 antes de Cristo, alguns acontecimentos, e aí também entre 10.000 antes de Cristo e 4.500 antes de Cristo. E aí nós temos alguns acontecimentos, né? Como, por exemplo, em 5.000 antes de Cristo, nós temos uma população mundial aí de aproximadamente 6 milhões de habitantes, o que já a gente já observa ali como modificação da paisagem, né? As atividades que eram realizadas. A população, elas viviam às margens dos rios Nilo, Tigre, Eufrates. Nós tínhamos ali atividades da agricultura, né, como cultivo de plantas e também a criação de animais. E aí os clãs, as aldeias, né, a população, e a gente observa a modificação já dessa paisagem, né, principalmente por conta dessas atividades que eram realizadas. E aqui ao lado nós temos, olha, o domínio do fogo, a produção de objetos de cerâmica e pedra polida, a utilização de força que era utilizada ali para a tração animal, né, para realizar as atividades da agricultura, né, o trabalho agrícola e também o transporte.
A força dos ventos aqui também são alguns dos acontecimentos que a gente observa, os barcos à vela, a fundição dos minérios de cobre, e aí a gente vai observar também os primeiros calendários solares. Inovações difundidas ali pelo continente africano, pelo continente asiático e também pela Europa. Um exemplo, no norte da China, né, por volta aí de 6.000 a.C., nós temos o cultivo do milho, do sorgo, a criação de porcos e cachorros, construção de casas com muros, telhados, lareiras e armazenamento de grãos aqui em buracos escavados, tá bom? Então, apenas de alguns acontecimentos, já para a gente perceber essa questão desse surgimento das cidades e também da modificação dessas paisagens, né, por conta dessas atividades que já eram realizadas, né? A gente fala aí muito sobre as atividades, essa mecanização, essa modernização da agricultura, mas a gente também precisa falar sobre esse surgimento das cidades versus essa modificação da paisagem. E aí nós temos o surgimento das cidades na Idade Média, uma população mundial aí de aproximadamente 360 milhões de pessoas, e aproximadamente 240 milhões eles viviam aqui no continente asiático, tá bom? E aí nós temos o exemplo para a cidade de Hangzhou, na China, né, no século XIV, como a maior cidade medieval do mundo, né, com uma população aí de aproximadamente cerca de 1,5 milhão de habitantes, né, 1,5 milhão, aproximadamente. E aí uma imagem também para vocês observarem, né, as construções dessa Idade Média, assim como nós verificamos também ali anteriormente, né, em alguns anos antes de Cristo. E aí nós observamos algumas dessas características. Na Idade Moderna, né, na transição da Idade Medieval para a Idade Moderna, o que a gente observa, né, com relação a essa mudança da paisagem? Nós temos a expansão das cidades. Aqui a gente já vai observar esse crescimento, né, desse processo de expansão dessas cidades, o comércio voltado ali para produtos alimentícios, produtos têxteis, né, de tecidos, e também aqui os minerais, tá bom? A expansão também das plantações de trigo, exemplos também como a cevada e a aveia, que era cultivado ali para o norte da Europa. E também a produção de sal nas costas do Atlântico e também aqui do Mediterrâneo, tá bom? São alguns desses principais destaques, e aí que a gente vai observar, né, essas atividades econômicas nessa transição da Idade Medieval para a Idade Moderna e essa modificação aí da paisagem, o crescimento da população, né, que a gente também observa. E aí nós temos o desenvolvimento das cidades. Aí nós temos, a partir do século XVIII, o que a gente tem aí de marco, né, durante esse período? A Revolução Industrial, gente. Aqui, em meados do século XVIII. Né? Então, o surgimento das primeiras fábricas. Elas começaram a surgir aí nas cidades, né? As cidades industriais, elas passam o quê? A ser um fator atrativo, né? Passa a atrair cada vez mais a população do campo, provocando o que nós chamamos de êxodo rural. E também o processo de urbanização, né? O êxodo rural, o que a gente observa, é justamente essa saída da população do campo para o meio urbano, tá bom? E também esse processo de urbanização, né? Esse crescimento do meio urbano em detrimento aí do meio rural. Então, nós observamos uma expansão desse meio urbano, certo? E aí nós temos o desenvolvimento das cidades ainda, conforme essas cidades elas foram crescendo, né? Essas paisagens elas vão ser o quê? Modificadas. Aí nós temos, nessas imagens, olha, para vocês observarem, acontecendo ali o êxodo rural, né, a família saindo do meio rural e indo para o meio urbano, né, indo para as grandes cidades, indo em busca de melhores condições de vida, melhores condições de trabalho, entre outras questões. Então, os seres humanos, eles foram modificando os cursos de rios, eles foram aplainando, né, os morros, modificando ali o relevo dessas grandes cidades, construíram aqui os edifícios também, que vai modificar, né, aquela paisagem, com a instalação também aqui de fábricas, além de várias outras transformações que ocorreram, né, até então naquela paisagem. E aí nós temos
nas duas imagens, né, mostrando esse êxodo rural e também essa expansão das cidades, o crescimento dessas cidades com a instalação das indústrias, né, no meio urbano. E esse processo tanto de êxodo rural como que a gente observa também um processo de urbanização, certo? Aí nós temos o processo de urbanização, o crescimento populacional e o aumento das atividades, né, eles acabaram impulsionando o quê? Esse desenvolvimento urbano e, consequentemente, nós vamos observar esse processo de urbanização, né, esse crescimento do meio urbano, né, com todas essas atividades econômicas, aí o êxodo rural. E em 2006, o mundo ele ultrapassou a marca aí de 50% da população vivendo onde? Em cidades, tá bom? Então, vivendo aí no meio urbano. E aí nós temos uma tendência de aumento dessas taxas, né, de urbanização mundial nas próximas décadas, que é o que a gente vai observar aí no gráfico. No gráfico, gente, nós temos aqui esse processo de urbanização nos últimos 500 anos, tá bom? Então, aqui a gente tem uma análise de 1500 até 2016. Aqui a gente tem 1500, 1600, 1700, 1800, né? A linha em azul, ela mostra aí pra gente essa taxa de urbanização do meio urbano. E aí a gente começa a observar, né? 1800, 1900, nos anos 2000, essa mudança desse processo de urbanização, né? A taxa de urbanização do meio rural, a linha em destaque para vocês, que está aí meio vermelho, um tom alaranjado, essa taxa ela vem ali diminuindo. E aí uma perspectiva também, né? Essa projeção aqui, conforme a ONU fez, que a gente tem aqui uma projeção para o ano de 2050. Então, cada vez mais essa população rural, né, diminuindo, e aí a gente observa essa queda dessa taxa, esse processo de urbanização, né? Então, a gente observa também nessa projeção até os anos aí de 2050, certo? E aí nós falamos também dentro desse processo de urbanização, né? Até comentei com vocês um pouco desse êxodo rural, né? A população sai ali em busca de melhores condições de vida e nós chamamos isso de fatores atrativos e fatores repulsivos, né? Aí para a gente falar sobre essa questão dessa saída da população e também nesse processo de urbanização, né? Então, o que leva a população a sair ali da sua cidade, né? Nós temos a geração de empregos, né, como fator atrativo, tá bom? É aquilo que vai atrair a população, certo? Então, nós temos geração de empregos no setor industrial, né, e também aqui no setor de serviços, né, que é o setor terciário, melhores serviços na área da saúde e também na questão da educação, né? Então, a família indo em busca ali de uma melhor educação para os seus filhos, até mesmo para entrar no mercado de trabalho. E aí nós temos fatores repulsivos, né? Eu pontuei alguns para vocês, como a estrutura fundiária concentrada, né, que é um problema aí que a gente observa, baixos salários, falta de apoio aos pequenos agricultores. Então, esses são os que nós chamamos de fatores repulsivos, tá bom? Então, pontuei aqui alguns para vocês. Aqui nós temos também a ocorrência de secas, né? Isso pode levar a população a sair ali da sua cidade e ir geralmente para o meio urbano. A substituição aqui também da força de trabalho, né? Onde a gente observa a mecanização aqui, o surgimento das máquinas, né? No meio rural, são alguns dos pontos também. Falamos também das desigualdades sociais no espaço urbano, né? Será que a gente tem desigualdade social no meio urbano, né? A gente observou essas taxas de urbanização, falamos aí sobre esse crescimento do meio urbano, né, em detrimento do meio rural, e aí nós temos as desigualdades, né? Nas cidades, essas desigualdades sociais, como a gente pode observar aí na imagem, elas são evidentes, né? A gente tem aí favelas de um lado, moradias mais carentes, né? E do outro lado ali, moradias com pessoas que têm uma condição de vida melhor, né? Ali os prédios. E aí nós temos também a segregação espacial, né, que ocorre onde os bairros ricos eles acabam coexistindo ali com as favelas, como a gente observa aí na imagem.
Acesso desigual também a serviços básicos, né, como saúde, educação, oportunidades de empregos precários que exacerbam aí essas disparidades, essas desigualdades sociais que nós observamos, né? Principalmente nos países que tiveram aí uma industrialização tardia, né? Nos países menos desenvolvidos, nós vamos observar aí esses problemas que a população urbana ela vem enfrentando, né? Além de outras questões também que a gente poderia pontuar com relação aí algumas dessas questões. Então, nós observamos todas essas atividades econômicas do setor primário, do setor secundário, né, atividades da agricultura, as atividades aí também da indústria que vão modificar essas paisagens. E também alguns pontos sobre urbanização e também dessas desigualdades sociais que a gente encontra no meio urbano. Então, essa foi a nossa aula e até uma próxima.